formou-se em torno do Lula um movimento, era o que ele tentava fazer, né? Não se via coisa parecida, não tem a mesma proporção, mas o sentido é o mesmo sentido do movimento que se formou em torno da defesa das eleições diretas. O Lula foi beneficiado pelo Bolsonaro, que é visto hoje como uma ameaça à democracia. Então, basta que ele diga que vai restaurar a democracia, e como ele, nos governos dele, não se constituiu numa ameaça à democracia, ele vira um polo alternativo ao Bolsonaro, automaticamente. Então, ele vai reunindo aí gente que, em tese, não votaria no PT, em nenhuma hipótese, mas para evitar o Bolsonaro, vota. É o caso do Celso de Mello, que nas pegadas ali do ex-ministro do Supremo, o Joaquim Barbosa, que gravou um vídeo de apoio ao Lula, também o Celso de Mello, pediram a ele que fizesse um vídeo, mas ele alegou ali questões de saúde e preferiu fazer uma carta, mas uma carta muito eloquente, e faz um apoio ao Lula, e ele deixa muito claro que ele está fazendo uma opção em legítima defesa da democracia, e não uma opção do seu coração. E ele faz, a carta dele é toda para desancar, em termos muito incandescentes, em termos muito corrosivos, ele desanca o Bolsonaro, ele qualifica o Bolsonaro como um personagem deletério, diz que a atuação do Bolsonaro na presidência da República revelou à nação é, é, um personagem indigno de ocupar o cargo de presidente, né? E os termos são muito, diz que o Bolsonaro a atuação dele revelou à nação, a nação ficou estarrecida pelos seus atos, as suas declarações e tal. É um político menor, sem estatura presidencial, com um elevado coeficiente de mediocridade, é muito corrosiva a mensagem. No final ele diz que está agindo assim, declarando o voto, não votarei em Bolsonaro, diz o Celso de Mello na carta que ele escreveu. E as razões são essas. Ele fala que está agindo em defesa da sacralidade da Constituição, das liberdades fundamentais, em prol da dignidade da função política e do decoro do mandato presidencial, e em respeito ao regime democrático. Por isso, ele não vota em Bolsonaro e vota no Lula já no primeiro turno. Então, você vê que não é um voto, não amo o Lula, eu apenas não quero que o Bolsonaro continue prejudicando a democracia brasileira. Assim têm sido os apoios nessas últimas semanas, nesses últimos Sim. dias, ao Lula. Isso faz com que se forme em torno dele um movimento que, na reta final, contribui Muito. para esse favoritismo, essa aura de favoritismo que se formou ao redor do Lula. Para quem quiser detalhes, coloca aqui na tela para mostrar a coluna do Josias. Ele traz as aspas, né, dessa carta, justamente como ele arremata o texto, como você falou, né? Tenho uma certeza absoluta, não votarei em Jair Bolsonaro. Ele colocou em letras maiúsculas, né? Não votarei em Bolsonaro. Por tais razões que o meu voto será dado em favor de Lula no primeiro turno. Aliás, vamos até assistir também o vídeo do Joaquim Barbosa, ver por que ele escolhe Lula neste momento. Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério. Não serve para governar um país como o nosso. Não está à altura. Não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância. Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição. Forte, hein, Josias? Forte o vídeo do Muito Joaquim forte, Barbosa, né? né? Isso se torna mais forte, Fabíola, quando você se recorda que no julgamento do processo do Mensalão, aquele que enviou para a cadeia a cúpula do PT, o Joaquim Barbosa foi o relator. E ele foi muito draconiano, inclemente mesmo naquele julgamento, né? E o Celso de Mello foi igualmente implacável. Ele acompanhava a posição do relator, do Joaquim Barbosa, na maioria dos casos, né? E ambos se notabilizaram por esse rigor.
num julgamento que foi, mandou a cúpula do PT para a cadeia, né? Quando você vê agora esses dois personagens, Joaquim Barbosa e o Celso de Mello, declarando o voto no Lula e deixando claro que estão fazendo isso porque rejeitam o Bolsonaro, aí você vê a natureza do movimento que se formou anti-Bolsonaro a favor do Lula. Não é um movimento de amor, é um movimento de autodefesa. Há pessoas em torno do Lula que estão agindo em legítima defesa, Fabíola.